Ora, domingo, 18 de janeiro, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado, domingo do mundo de futebol. Estamos a gravar isto no intervalo do Santa Clara 0, Famalicão 0. Vamos lá ver quanto é que vai ficar esse jogo. Eu apostei que o Famalicão ganhava lá no Apostase do 0-0. Eu acho que apostei, aposta ZZ, eu chamo Apostase, mas não, é aposta ZZ. Eu acho que meti o Famalicão a ganhar. Ora bem, mercado, vamos começar a falar de André Luís, o avançado brasileiro, extremo brasileiro que o Benfica tanto quer. Não está fácil, porque Marinakis parece completamente irredutível na vontade de levar o jogador do seu clube Rio Ave para o seu clube Olympiacos. O Benfica para já vai em 15 milhões de euros de proposta, 12 numa primeira, 12 como a transferência, mais 3 em bónus. Portanto, vamos ver se isso chega para convencer o Marinakis a não manter o jogador dentro das suas equipas. Aparentemente não chega e, portanto, o Benfica está aqui num jogo de cintura um bocadinho com o Rio Ave, neste caso com o Marinakis. Vamos ver se chega ou não. O André Luís ontem foi titular no Rio Ave contra o Benfica, não fez uma exibição por aí além, mas é realmente uma das boas figuras do nosso campeonato. 19 jogos, 7 golos, 5 assistências. Ele que até já se tinha mais ou menos despedido na vitória do Rio Ave na jornada anterior, no início de janeiro. Na altura ele até faz um bis, faz uma brilhante exibição e é substituído já perto do fim. Estava-se no fundo a despedir, a coisa não se proporcionou de ir para o Benfica, mas não significa que o jogador não vá mesmo sair de Portugal, ou neste caso de Rio Ave, de Vila do Conde, para rumar ao Estádio da Luz, para rumar ao Benfica. Vamos ver, as coisas não estão fáceis, o Benfica está a tentar, as negociações prosseguem-se, mas neste momento o jogador está mais próximo de não ir para o Benfica e ir para o Olympiacos do que propriamente ficar em Portugal e ir para o Benfica. A imprensa alemã associou o nome do Benfica ao defesa central Julian Chabot, um defesa central alemão que pertence aos quadros do Stuttgart, leva 20 jogos esta temporada, na época passada, primeiro ano de Stuttgart, 45 jogos. Isto foi a imprensa alemã que avançou, não há grandes pormenores aqui. Fala-se que o Benfica poderá estar com vontade de um empréstimo com opção de compra no final do ano ou avançar mesmo por uma contratação em definitivo. Fala-se que para o Stuttgart libertar o jogador, tem contrato até 2028, o Stuttgart quer pelo menos 20 milhões de euros, mais alguns pozinhos. Portanto, vamos ver. Isto foi uma notícia ou uma informação que veio da imprensa alemã. Estamos a acompanhar, para já não temos muito mais informações do que aquilo que foi avançado na Alemanha. Portanto, Julian Chabot, um defesa central que pertence aos quadros do Stuttgart, já andou por Países Baixos, já andou também por Itália, mas é agora no Stuttgart e também no Colónia na temporada 23-24 que se está a evidenciar. Tem sido titular no Stuttgart, leva 20 jogos, como eu disse, esta temporada. É internacional jovem pela Alemanha. No Sporting está finalmente luz verde, digamos assim, fumo verde, na situação de Souleymane Faye, isto porque o empresário do jogador e o próprio jogador partilharam uma publicação nas redes sociais com o jogador a viajar já para Portugal. Será, ao que tudo indica, apresentado como reforço do Sporting amanhã, segunda-feira. Vamos finalmente ter mais um jogador a atuar em Portugal. É uma negociação que já está fechada há algum tempo, os tais 6 milhões e meio, mais algumas variáveis, mais algumas percentagens. Vamos tirar isto tudo a limpo depois quando o jogador for oficializado. Já havia entendimento antes do último fim de semana, o jogador já não joga desde esse fim de semana. Mas as coisas foram-se adiando, a direção do Granada foi arrastando um bocadinho a situação, provavelmente a ver se aparecia ali alguma proposta de última hora que fosse superior. Aparentemente isso não aconteceu e o jogador vai então ser reforço do Sporting. Souleymane Faye, extremo, pé direito, 21 jogos, 2 golos, 6 assistências, internacional senegalês, está então a viajar de Espanha para Portugal. Ainda em Portugal falamos de Tom Moustier. Quem é Tom Moustier? Um médio defesa central francês que vai ser reforço do Estrela da Amadora. É um jogador que eu não conheço. Ele joga no Rot-Weiss Essen. Espero estar a dizer o nome desta equipa bem. Aqui o Rot-Weiss Essen, que é dos escalões secundários da Alemanha, vai então ser reforço do Estrela da Amadora. Fala-se em 300 mil euros quanto o Estrela vai pagar para ter este defesa central médio. Ele pode atuar nas duas posições. Não conheço, vamos ter de o conhecer agora um bocadinho. 1,85m, portanto fisicamente interessante. E desculpa, eu disse a segunda liga alemã, não, a terceira liga alemã, peço desculpa. E portanto reforço para o
Uau! Reforço para o Estrela Amadora. Aqui uma notificação que me deixou um bocadinho abananado aqui a nível de NBA. Realmente não tem sorte nenhuma com o Kawhi Leonard. Está sempre lesionado. Impressionante. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixem-me só ajustar aqui a minha equipa Fantasy de acordo com esta situação. Opa, está feito. Vambora. Bem, vamos lá então. Peço desculpa por este interlúdio. Continuamos em Portugal para falar de Lourenço Ofori, médio que pertence ao Moreirense, mas, ao que tudo indica, vai deixar de pertencer e vai ser reforço do Casa Pia, aparentemente a custo zero, com o Moreirense a ficar com uma parte do passe. Isto porquê? Porque o jogador está em final de contrato, praticamente não tem jogado, tem apenas 4 jogos na equipa de Moreira de Cónegos, depois de 3 temporadas onde foi um jogador importante no Moreirense, 37, 33 no ano passado, 28 jogos, 1 golo e uma assistência. Este ano as coisas não lhe estão a correr tão bem, apenas 4 jogos, e atenção, porque esses 4 jogos, o último deles foi em agosto, portanto, praticamente não tem jogado. Também alguns problemas físicos, mas pronto, não tem contado. Termina o contrato e, portanto, vai, ao que tudo indica, ser reforço do Casa Pia. Vai continuar para Portugal, em Portugal, um jogador que já está no futebol português desde os júniores do Leixões, portanto, não é um mau jogador, já teve alguma boa fase, tem apenas entre aspas, tem 27 anos, portanto, está aí no pico também da sua forma, mas as coisas não lhe têm corrido tão bem no Moreirense nos últimos tempos e, portanto, vai prosseguir a sua carreira, ao que tudo indica, no Casa Pia do grandioso. Eu ando a utilizar mal a expressão saudoso, e não, é grandioso. Grandioso Álvaro Pacheco, que se estreou em Alvalade. Lá por fora, vamos começar a falar de Cláudio Echeverri, o avançado extremo, como lhe queiram chamar, que pertence aos quadros do Manchester City, tinha estado na primeira metade da temporada emprestado ao Bayer Leverkusen, as coisas não lhe correram particularmente bem, 11 jogos, 0 golos, 0 assistências. Aparentemente o Leverkusen não quis ficar com ele para a segunda metade da temporada e o City vai voltá-lo a emprestar, neste caso, ao Girona. Portanto, sabemos também que há ligações entre o City e o Girona. E, portanto, o Echeverri vai então rumar já foi oficializado, emprestado até final da temporada ao clube espanhol. É um jogador que foi contratado muito novo pelo Manchester City, na altura em 2023. Ele depois ainda ficou mais um ano emprestado ao River Plate. Já jogou pela equipa principal do City 3 jogos, em 24-25. Acabou por ser emprestado sem grande sucesso ao Leverkusen. Esperava-se que este pudesse ser o ano onde ele começasse a jogar mais. Ele ainda é bastante jovem, tem apenas 20 anos, mas as coisas não lhe correram bem na Alemanha, vamos ver se em Espanha. E o Girona costuma dar para evidenciar jogadores, Savinho e não sei o quê, portanto uma série de jogadores, e a Couto também, não é? Uma série de jogadores que, passando pelo Girona, conseguiram ter boas... Estava só aqui a ver onde é que está o Girona no campeonato, está em 9º, portanto está aqui a meio da tabela, mas já fez coisas interessantes, não é? Já fez coisas interessantes o Girona com jogadores deste nível, né? Destes jogadores emprestados por clubes mais poderosos. Estava só aqui a confirmar uma coisinha. Exatamente, no ano em que eles vão à Liga dos Campeões, com o Ian Couto, tinha o Eric Garcia do Barcelona também, Miguel Gutierrez, o lateral esquerdo, e tinha o Savinho, exatamente, tinha o Savinho e conseguiram fazer aquela época brutal, conseguem terminar em terceiro, vão depois à Liga dos Campeões e muitos destes jogadores depois fizeram a ponte para o City, neste caso o Ian Couto agora está no Dortmund, até ser uma peça muito interessante, acho que até já chegou à seleção brasileira. Agora estão em 9º e vão contar então com o Echeverri até final da temporada. Já que estamos em Espanha, vamos falar de Dru Fernandes, uma das grandes promessas da La Masia, médio espanhol que já jogou na equipa principal do Barcelona esta temporada, já participou em 5 jogos pela equipa principal do Barça, mas ao que tudo indica vai sair do Barcelona e vai rumar ao Paris Saint-Germain. Ele que também, fruto de ter apenas 18 anos, ainda não tem um contrato protegido, tem apenas uma cláusula de rescisão de 6 milhões de euros e é essa cláusula que aparentemente o Paris Saint-Germain vai acionar para contratar este médio ofensivo que é internacional jovem por Espanha e era visto como uma das promessas aí da La Masia, mas ao que tudo indica não vai continuar no Barcelona. Dru Fernandes, eu por acaso tive a oportunidade de ver o jogo que ele fez na Liga dos Campeões, já nem me lembro contra quem é que foi que ele jogou na Liga dos Campeões. Foi, deixa-me só ver... Olympiacos, exatamente, com o Olympiacos, que ele até faz uma assistência nesse jogo, e gostei, pareceu-me um jogador muito, muito interessante, mas 18 anos, aliás, ele quando joga tem apenas 17 anos, não estou em erro, portanto ainda tem muito para evoluir, mas ao que tudo indica não será no
Barcelona, mas sim no Paris Saint-Germain. Já que estamos a falar de Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, o avançado, um daqueles avançados que são sempre muito interessantes de ter, não é? Porque não é um titular, mas cumpre. Mas ao que tudo indica está a caminho, ou pelo menos está na mira do Atlético de Madrid. Fala-se aqui de um empréstimo com uma opção de compra no final desse empréstimo. Fala-se aí na casa dos 35 milhões de euros. Vamos ver se confirma ou não o empréstimo e a opção. Falamos de um avançado que tem 21 jogos, 2 golos, 3 assistências, apesar de no ano passado ter feito 49 jogos, no ano anterior ter feito 36, portanto é um jogador útil, mas que realmente não é um indiscutível nem perto disso no Paris Saint-Germain, e ele aparentemente terá vontade de sair para jogar um bocadinho mais e para ser uma opção mais regular. E vamos ver se o Atlético de Madrid consegue ou não, ele que é internacional pela Coreia do Sul. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Lee Kang-in, que é engraçado porque eu nunca percebi muito bem e acho que há uma explicação. Aliás, claro que há uma explicação, eu é que não a sei, mas, por exemplo, no 00 nós temos que ele é Lee Kang-in, mas acho que se pode ler Kang-in Lee, porque acho que o primeiro nome é escrito em último, não sei, posso estar já a dizer uma baboseira parva, mas eu tenho a ideia que há aqui uma situação com o primeiro nome dos jogadores asiáticos que pode ser lido no final. Portanto, não me rasguem aí nos comentários, mas eu tenho a ideia que há aí qualquer coisa. Lee Kang-in ou Kang-in Lee, como queiram, poderá estar a caminho do Atlético de Madrid, dos colchoneros. Bem, meus amigos, estamos conversados. Hoje, obviamente, prato cheio aí com esse Vitória Futebol Clube do Porto, um jogo que pode ser muito importante nas contas do campeonato, porque é uma das deslocações teoricamente mais complicadas do Futebol Clube do Porto, e certamente Benfica e Sporting estão muito atentos, porque precisam que o Porto não faça uma segunda volta ao nível da primeira, porque aí o campeonato não teria qualquer tipo de história. Portanto, prato aí forte depois, não se esqueçam, para a semana Liga dos Campeões. Temos aí muito futebol. O mercado esse não para e estamos aí com muitas coisas. Provavelmente o Faye chegará a Portugal ainda hoje e provavelmente não, quer dizer, a não ser que se perca aí no avião, mas teoricamente sim. Mas será em princípio apresentado ou hoje ou amanhã, deve ser amanhã, exames médicos e tal. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aí também, e até para clarificar os valores e as percentagens, tudo e mais alguma coisa, para ficar tudo clarinho. No que diz respeito ao mercado flash, amanhã estaremos por cá. Não se esqueçam que amanhã há também ataque rápido e há também certamente outros podcasts, como estou aqui a esquecer. Quem for do Sporting tem o canto do Sporting depois à noite, e muita coisa aí para falarmos ao longo da próxima semana, com muito futebol, competições europeias, campeonato, tudo e mais uma coisa. Bem, vamos embora. No que diz respeito a mercado, isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.